e sempre quando tem um grande movimento, né, de Deus a ser feito, há também o outro lado no mundo espiritual tentando paralisá-lo, né? Você já tem percebido, desde que você se posicionou em prol dessa causa tão gigante, né, no mundo espiritual? Nós vimos ali que com o povo judeu isso aconteceu, o espírito de Amã queria matar a voz profética, né? A voz que era para salvar uma nação naquele momento, que era para trazer a libertação de um povo. E assim, eu vejo que, assim, com o Emília Luma, a gente já teve várias situações, né, que nós tivemos até que dizer não para coisas que eram assim, boas, mas que não era Sedutoras, da forma, né? sedutoras, mas que não era da forma que o Senhor tinha pedido para a gente fazer. Então, assim, eu já ouvi várias palavras, né, que foram liberadas, que eu, na verdade, eu cancelo elas na hora que eu recebo no meu espírito, né? Como assim, é um movimento muito grande, não vai dar certo, você não vai conseguir o lugar, você não vai conseguir os recursos, você não vai, no Brasil não é assim, você precisa colocar 2 pessoas famosas na frente para dar visibilidade para isso acontecer. E, então, assim, vem muito, mas você se manter, como eu te falei mais cedo aqui um pouquinho, na palavra que Deus te deu, e entender que é da forma que o Senhor quer fazer, não dos homens, né? Mardoqueu, ele não se dobrou para o espírito de Amã. Né? Quando o espírito vinha, ele não se dobrava. Ele se posicionou e falava assim, não, eu não posso realmente me dar a que os homens aqui estão falando para me fazer. E eu creio que a posição é a mesma. É entender, né, como Deus quer fazer, da forma que Ele quer fazer, e não se dobrar. Nós estamos em tempos que nós não podemos nos dobrar ao sistema e o que tem acontecido na Terra, né, que vem contra os princípios do Senhor. São princípios que o Senhor nos dá, e eu creio que é um tempo onde, como Esther se posicionou, né, ela foi tão linda que ela falou assim, se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri, mas esse espírito de Amã vai ser destruído. E eu creio que quando eu me deparo, né, a situações assim, eu me ligo muito assim em Esther. Porque ela teve que ter muita coragem, né, cara? Ela teve que ter muita ousadia. Ela foi uma mulher ali. E eu creio que, assim, acho que o mais lindo também, que eu quero dar um abraço nele quando eu chegar no céu, é Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele tinha a oportunidade de entrar no palácio, mas ele falou assim, não, agora essa bola está com a mulher. Meu papel nesse momento é ficar aqui. Ele teve a humildade, nós precisamos de homens assim nesse momento, né, que realmente entendem e impulsionam as mulheres a entrar no palácio. O homem tem um papel dele, a mulher tem um papel dela, e tem tempos que o Senhor abre a janela, até mesmo profética, para as mulheres liderarem e estarem na frente. Não com o movimento feminista, como acontece aí, mas com voz profética e com a missão específica que Deus dá. E Mardoqueu, ele entendeu isso. O que eu acho mais lindo, ele se posicionou ali na posição de um homem. Ele não foi um homem ali naquele momento. Não, é com você agora. Então eu vou te impulsionar, vou te dar os comandos para você entrar no palácio e para você realmente salvar essa nação. Porque se você não se posicionar, todos morrerão. E Esther, ela entendeu, mas o interessante é que depois Mardoqueu tomou o governo, porque o anel foi posto de autoridade no dedo dele, e ele administrou todo aquele palácio, todo aquele governo estava nas mãos dele. Então você vê um homem posicionado, impulsiona uma mulher para se posicionar, e através dela o governo é dado a ele. Então, cada um com a tua função, e nós temos que entender isso. Como o Senhor age, é da forma dele, é da forma como ele quer fazer. Mas eu creio que esse é o momento onde Deus está levantando Esther e Mardoqueus, juntos, de mão dadas, né? Cada um com a tua função para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A gente vê na Bíblia quantas vezes o Senhor escolheu mulheres. Né? Débora foi outra, né? Ela era juíza, ela era profetiza, mas eu acho lindo de Débora que ela falou assim, eu me levanto como mãe para a nação de Israel. Ela podia falar, eu me levanto como profetisa. E nós precisamos de mães e pais que estejam posicionados
com o amor do Senhor para salvar a nação. Amém. E é isso que eu oro pelo Brasil. Eu creio que é um tempo onde o Senhor está levantando mulheres e homens para matar esse espírito de Amã que existe sobre a nação brasileira, que quer vir para matar, roubar e destruir tudo que Deus tem para a nossa nação. E eu creio que nós viveremos um tempo novo no Brasil. Haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá um antes e um depois, Karina. Porque eu creio que o Senhor está com os olhos, é a menina dos olhos do Senhor, o Brasil é. E assim que nós nos posicionamos como mulheres, né, do reino, nós realmente veremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa nação. Amém. E Lu, eu acho que algo tão interessante, como você falou, né, da questão de Débora, a questão de tantas mulheres da Bíblia, muitas, né, estão nesse momento nos ouvindo e podem falar, poxa, mas eu não consigo salvar nem a minha casa, como que eu vou interceder por uma nação? Como eu posso fazer algo? Mas é algo tão poderoso quando a gente faz a obra do Senhor e intercede por outras pessoas. Eu percebo isso nitidamente, como Ele cuida das minhas coisas enquanto eu estou cuidando das dele. Verdade. Então, eu acho que é um convite para você que está ouvindo e que às vezes está vendo, olhando para a tua realidade, olhando para a tua casa e falando, poxa, mas tá aqui, tá tudo tão difícil para mim, deixa eu cuidar só da minha casa, eu vou orar para os meus filhos, eu vou orar para o meu casamento, eu não tenho tempo de olhar para isso. Porque é algo poderoso que nós temos em nossas mãos, quando fazemos algo a mais. A palavra diz que a gente tem que cuidar dos próximos, daqueles que estão próximos, mas a gente vê em tantas palavras, tantas histórias, né, de homens e mulheres que deixaram por um tempo ou por uma causa a sua casa, a sua parentela para algo maior, e o Senhor restituiu tudo, e o Senhor foi fazendo a obra enquanto eles estavam fazendo a obra do Senhor. Então essa é uma grande oportunidade, um grande convite para vocês que nos ouvem de se envolverem com causas ainda maiores e compreenderem que as pequenas, que às vezes você não consegue sair daquela mesmice, o Senhor vai começar a trabalhar quando os teus olhos abrirem. Você percebe isso também na sua vida, Lu? Claro, eu percebo sim. Eu creio que o Senhor, Ele usa aquele que está com o coração disposto a dizer sim para Ele. Tudo que o Senhor precisa é de um sim nosso. Então, assim, eu tenho um cântico que eu gosto muito, que fala, deixa eu te usar, porque quando eu te uso, eu cuido daquilo que te faz chorar. Então, o Senhor, Ele pode nos usar de qualquer forma, né? Mas eu creio que tudo começa de dentro para fora. Então, quando nós nos posicionamos de joelho, porque eu creio que chegou um tempo de nós nos ajoelharmos diante do Senhor. Eu creio que é assim, a hora de nós chorarmos, aquele planto mesmo, aquele clamor pela nossa casa e pela nossa nação. E o Senhor, como a gente falou aqui mais cedo, cara, Ele vê o coração puro. Ele vê um coração que está contrito diante dEle. E disso Ele se alegra, como diz a palavra. Então, assim, a oração do justo, Ele responde. Sim. Quando a gente se posiciona em oração, tudo começa no nosso quartinho. Quem não tem um quartinho de oração ainda, gente, por favor. Se não tem o quartinho, que seja o cantinho, mas tem que ter um lugar. Acha o seu cantinho aí no seu closet, no seu ali, no cantinho do seja teu até quarto. No chuveiro. Chega até no chuveiro, mas é algo que nós precisamos ser mulheres que oram. Que oram, estão na presença do Senhor, clamando dia a dia pela nossa casa, porque eu creio que tem muitos de repentes de Deus acontecendo. Eu creio que há uma aceleração na terra, o Senhor está com urgência para aquilo que Ele quer fazer. Tá E eu creio que nesse próximo ano nós vamos ver respostas de orações nossas, que nós viemos orando por muito tempo. 16 anos, gente, que eu tenho orado pela nação do Brasil, tenho orado pela nação americana. Esses dois movimentos acontecendo nessas duas nações é resposta de muito joelho no chão. Então, às vezes a gente quer tudo imediato, né, cara? Que as coisas aconteçam no outro dia. Mas com Deus não é assim, Ele está ali, ó, Ele está guardando as nossas orações, o Senhor está vendo tudo acontecer, Ele sabe o tempo, Ele sabe a hora, Ele sabe a estação correta, e Ele faz acontecer no tempo certo. Então, o que eu tenho para te falar hoje é não desista.
Se a tua casa está passando por momentos difíceis, por momentos desafiadores, mulher, você edifica o teu lar. Você é a edificadora da sua casa, você é que nutre a tua casa na palavra, na oração, no jejum. Então se posicione. Às vezes, como Esther, ela não teve que ficar calada, silenciada. Mas tem momentos também na nossa vida, cá, que a gente sabe disso, a gente tem que ficar em silêncio, né? Tem que ter sabedoria. E na presença de Deus. Porque às vezes a gente chega na presença de Deus, a gente só quer falar para Deus, Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faça isso. Mas Deus está falando assim, fica quietinha, minha filha, deixa eu ministrar sobre a tua vida. Eu te convido a entrar num lugar com o Senhor, de você deixar Ele ministrar sobre você.